Boa noite a todos. Primeiramente agradecer a Deus. Quero aqui cumprimentar nosso povo de Itaúsum, povoado de Vilas Boas, Zona Rural, meu querido povo de Ordália e os internautas do Facebook com boa noite. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Solicito ao vereador Wesley da Marciana para fazer a leitura da Bíblia Sagrada. Boa noite a todos. Hoje a palavra se encontra no Salmo 31, versículos de 1 a 6. Em ti, Senhor, confio, nunca me deixes confundido. Livra-me pela tua justiça. Inclina para mim os teus ouvidos, livra-me depressa, se a minha firme rocha, uma casa fortíssima que me salve. Porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Pelo que, por amor do teu nome, guia-me e encaminha-me. Tira-me da rede que para mim esconderam, pois tu és a minha força. Nas tuas mãos encomendo o meu espírito. Tu me remiste, Senhor Deus da verdade. Aborreço aqueles que se entregam a vaidades enganosas. Eu, porém, confio no Senhor. Queria convidar a todos para a gente estar rezando, orando com o Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Declaro aberta a fase do expediente do dia. Solicito ao diretor da casa a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 35ª sessão ordinária de 2022, levada a efeito às 19 horas e 50 minutos, no dia 9 de novembro de 2022, no plenário Bernardo Oliveira Lobo, Palácio da Pedra Grande, onde fizessem presentes os senhores vereadores Fernando Roberto da Costa, Ardelândia Oliveira Silva, Gilberto Fonseca Neto, Colemar Vicente da Silva, Wesley Jean Luiz Pedrosa, Luiz Antônio Batista de Moraes, Narciso Meirelles, Júnior César da Silva Perisberto e a vereadora Kênia Vicente Pedroso. Verificadas as normalidades legais e regimentais sobre a proteção de Deus, foi declarada aberta a sessão. O senhor presidente cumprimentou aos presentes e solicitou ao vereador Wesley que fizesse a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Então declarou aberta a fase do expediente do dia, determinando a leitura da ata da sessão anterior, que foi aprovada à unanimidade. Em ato contínuo, o senhor presidente solicitou a leitura do expediente do dia, que consistiu apenas no requerimento 7022, de autoria do vereador Luizinho, que requer a substituição dos postes na Praça Sebastião Antunes, bem como a implantação de caixinhas de forma individual. O senhor presidente, então, declarou encerrado o expediente do dia e declarou aberta a ordem do dia, colocando em discussão e segunda votação o PLC 0222, que institui o Código de Obras, que foi aprovado à unanimidade. Em discussão em única votação, o requerimento 7022, que também foi aprovado à unanimidade. Em seguida, o senhor presidente, então, declarou encerrada a ordem do dia e concitou os vereadores das suas considerações finais, onde os vereadores Colemar, Luizinho e vereador Betão fizeram uso da palavra. O senhor presidente, então, o vereador Fernando, mais uma vez agradeceu a Deus, aos vereadores, aos presentes e aos internautas, e nada mais apenas ser tratado, convocou os novos edis para a sessão ordinária, se realizar no dia 17 de 11 de 2022, no horário regimental, e declarou encerrada a sessão, da qual eu, Leonardo Henrique, diretor da casa, lavrei presentear, a qual, após lida e conferida, segue assinada pelo senhor presidente e pelos secretários. A íntegra da reunião encontra-se disponível na rede mundial de computadores do Facebook da Câmara. Discussão da ata da sessão anterior. Votação da ata da sessão anterior.
Aqueles que concordarem, permaneçam como estão. Solicito ao diretor da casa a leitura do expediente do dia. Projeto de Lei 034/2022, de 17 de novembro de 2022, trata de alterar o Código Tributário Municipal de Itaúsu e da outras providências. O prefeito do município de Itaúsu, no uso regular de suas atribuições, conferidas na lei orgânica do regimento interno dessa Casa Legislativa, vai saber que a Câmara aprova e o prefeito municipal sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. O projeto estipulado e definido como vencimento do tributo IPTU e ITU, de que se trata o artigo 116 do Código Tributário Municipal de Itaúsu, Goiás, terá como termo final a data 31 de março de 2023. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua promulgação, revogada as disposições em contrário, em especial a lei de número 1210 de 2022, de 15 de novembro de 2022, do gabinete do prefeito municipal de Itaúsu, aos 17 dias do mês de novembro de 2022. Justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, o prefeito do município de Itaúsu apresentou o projeto de lei com um enfoque eminentemente tributário, com proposta de apresentação de mecanismo para regularização e arrecadação municipal, alterando o vencimento do tributo IPTU e ITU. A proposta tem como objetivo buscar regularizações dos tributos vencidos apenas no exercício financeiro de 2022, ou seja, com a proposta de estender os prazos de vencimentos dos tributos para 31 de março de 2023. Portanto, esse projeto de lei elastece o prazo de vencimento dos tributos IPTU e ITU, aplicando concomitantemente as disposições no artigo 116 do Código Tributário Municipal. O projeto de lei visa enaltecer os esforços daquele contribuinte que esforça para manter quitados e regularizados os tributos referidos, em detrimento daquele outros que não se comportam dentro do esperado. Diante dessa realidade, solicito aos nobres edis aprovação da pretensão para que surtam os jurídicos efeitos dela esperada. Atenciosamente, Cleiton Pereira de Melo, prefeito. Projeto de resolução número 5/2022, de 16 de novembro de 2022. Fica instituída a comenda Luiz Afonso Neto e da outras providências. Faço saber que a Câmara Municipal de Itaúsu, Goiás, aprovou e o presidente promulga a seguinte resolução. Artigo 1º. Fica criada a comenda Luiz Afonso Neto, título de honra que irá homenagear pessoas físicas com destaque do município. Artigo 2º. A comenda será outorgada pelo Poder Legislativo e concedida em data determinada pela mesa diretora, preferencialmente no segundo período de cada sessão legislativa. Artigo 3º. Cada parlamentar com assento na Câmara de Vereadores poderá indicar até 2 pessoas a serem homenageadas. Parágrafo 1º. A indicação será feita por meio de projeto de decreto legislativo, contendo os dados do homenageado e a justificativa que ateste a relevância e destaque daquela atividade empreendida. Parágrafo 2º. O projeto de decreto legislativo mencionado no parágrafo anterior atenderá aos requisitos preconizados no artigo 80, parágrafo 1º do regimento interno desta Câmara de Vereadores. Artigo 4º. A Câmara de Vereadores, por meio de sua mesa diretora, ficará responsável pela organização da sessão solene de outorga da comenda. Artigo 5º. As despesas para a realização do evento, bem como as pertinentes à confecção das homenagens, correrão por meio de dotações próprias. Artigo 6º. Essa resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário, em especial os atos normativos que criaram as demais comendas. Plenário Bernardo Oliveira Lobo, aos 16 de novembro de 2022, Fernando Roberto da Costa, presidente, Artelândia Oliveira Silva, secretário, e Wesley Jean Luiz Pedrosa, segundo secretário. Justificativo. Excelentíssimos senhores vereadores, excelentíssima senhora vereadora, como de praxe, por dezenas de anos, esta Casa Legislativa sempre homenageou a sua boa gente, condecorando honrarias no intuito de agraciar sua população. Essa mesma honraria já teve o nome de Pedra Grande, em homenagem genérica à nossa história, a história de emancipação, e logo após homenageou nossos antepassados, como o ex-prefeito e ex-vereador Severo Lopes de Oliveira, o senhor Adalfo Borges Freire, que foi um grande empreendedor em nossa cidade, advindo do Estado mineiro para trabalhar aqui, e nessa oportunidade, a mesa diretora leva ao conhecimento do plenário a presente propositura, onde institui a comenda Luiz Afonso Neto. Luiz Neto, como todos chamavam, foi um grande militante político. Em sua trajetória, colecionou várias campanhas e centenas de serviços prestados ao nosso povo. A
Ainda jovem, foi o vereador mais bem votado das eleições do ano de 1976. Foi secretário municipal e disputou 2 eleições para prefeito, em 1982 e 1988, respectivamente, e várias outras campanhas para vereador, sendo a última no ano de 2012, onde obteve 62 votos. Luiz Neto faleceu na Páscoa do ano passado, vítima da Covid-19, na semana em que completaria 70 anos de idade. Teve 6 filhas: Luciana, Juliana, Luiz Afonso Neto Júnior, Tatiana, Fabiana e Giovana. De família tradicional oriunda do sul de Minas, é importante ressaltar que o homenageado é irmão do decano, vereador Gilberto Fonseca Neto, que também traz consigo uma grande bagagem política. Todavia, nesses seus 7 mandatos que a população itauçuense o elegeu, jamais apreciou a matéria de tamanha relevância à sua harmoniosa família. Essa foi uma breve síntese da vida do homenageado e grande militante político itauçuense que foi morar com o Pai Celestial. Uma vez que, nesse compasso, rogamos pela aprovação unânime da propositura, já que o evento tem data marcada para sua outorga, ou seja, dia 24 de 11 de 2022, no Grêmio Recreativo Estudantil Itauçuense, GREI. Assim justificamos. Plenário Bernardo Oliveira Lobo, de 16 de novembro de 2022, Fernando Roberto da Costa, presidente, Ardelândia Oliveira Silva, primeiro secretário, e Wesley Jean Luiz Pedrosa, segundo secretário. Projeto de Decreto Legislativo 10/2022, de 17 de novembro de 2022. Concede comenda Luiz Afonso Neto ao senhor Vanderlei Braga Souza. Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprova e o presidente promulga o seguinte decreto. Artigo 1º. Fica concedido comenda Luiz Afonso Neto ao senhor Vanderlei Braga de Souza, brasileiro, casado, policial militar, nascido no dia 5 de maio de 1974 em Itauçu, pelos relevantes serviços prestados ao nosso município. Artigo 2º. O procedimento de entrega da comenda, que se refere ao artigo anterior, serão estabelecidos pela presidência da Câmara Municipal. Artigo 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação. Plenário Bernardo Oliveira Lobo, 17 de 11 de 2022, Júnior César da Silva Felisberto, Seninha. Judicativa. Nobres vereadores, nobre vereadora. O projeto ora apresentado nessa Casa de Leis trata de homenagear um ilustre cidadão itauçuense, qual seja Vanderlei Braga de Souza. Filho de Arciso Rameiro de Souza e Maria de Lourdes Braga de Souza, o homenageado nasceu no dia 5 de maio de 74, aqui mesmo em nossa cidade. Foi estudante nas escolas Ari Demóstenes e no Colégio Estadual de Itauçu. Trabalhou na cerâmica dos 11 anos até os 18, transferido depois para a CBA, Companhia Brasileira de Alumínio, do Grupo Votorantim, por onde trabalhou por mais 2 anos. Quando retornou à nossa cidade, foi trabalhar no campo, nas inúmeras lavouras que possuía em nossa cidade, até ingressar na empresa de refrigerante Jaú. Logo após, foi motorista do então prefeito Carlos Eduardo Paulo, até que em outubro de 1998, ingressou na Polícia Militar do Estado de Goiás, onde por mais de 24 anos segue trabalhando. Desses 24 anos de carreira militar, 21 foi trabalhando no antigo CEPAI, Presídio de Segurança Máxima, situado na cidade de Aparecida de Goiânia. Já nos últimos 3, o homenageado está lotado no batalhão rural, exercendo sua função em nossa cidade. É casado com Celina de Paiva de Souza desde 2001 e juntos têm 2 filhos, Renato Bruno Braga de Paiva e Raena Juliana Braga de Paiva. Filho de Itauçu e um exílio profissional, Vanderlei merece a honraria a ele concedido pelo profícuo trabalho realizado em prol da segurança pública de nosso Estado e de nossa boa gente. Plenário Bernardo Oliveira Lobo, 17 de 11 de 2022, Júnior César da Silva Felisberto, Seninha. Projeto de Decreto Legislativo número 11 de 2022, de 17 de novembro de 2022. Concede comenda Luiz Afonso Neto ao senhor Sebastião dos Reis Rodrigues. Artigo 1º. Fica concedido comenda Luiz Afonso Neto ao senhor Sebastião dos Reis Rodrigues, brasileiro, casado, policial militar, nascido em 21 de 2 de 1968, em Umas, estado de Goiás. Justificativa. O projeto apresentado a esta Casa de Leis trata de homenagear um ilustre policial militar, ou seja, Sebastião dos Reis Rodrigues, filho de Arlindo Malaquias Rodrigues e Ana Maria dos Santos Rodrigues, homenageado nasceu no dia 21 de fevereiro de 1978, em Umas, no estado de Goiás. Sargento Reis, como é conhecido, é casado com Jordana Mariela Luiz Reis e pai de João Reis Luz. Tornou-se soldado da Polícia Militar em 3 de janeiro de 1994, iniciando em Aparecida de Goiânia, onde ficou até agosto de 2000.
Após, foi transferido para Inhumas, onde ficou até o ano de 2020, quando foi transferido para Ituçu. O homenageado sempre foi reconhecido pelo seu exímio trabalho ostensivo quando lotado na GPT, dedicando sua vida ao combate da criminalidade. Assim sendo, merece a honraria a ele concedida pelo profícuo trabalho realizado em prol da segurança pública de nosso Estado e de nossa boa gente. Plenário Bernardo de Oliveira Lobo, Júnior César da Silva Frisberto, Seninha. PDL número 1222, concede e encomenda Luiz Afonso Neto, a senhora Railda José da Silva. Artigo 1º. Fica concedido encomenda Luiz Afonso Neto, a senhora Railda José da Silva, brasileira, divorciada, lavradora, nascida em 10 de 1 de 72, no município de Ituçu. Justificativa. O projeto ora apresentado a esta Casa de Leis trata-se de homenagear uma ilustre cidadã ituçuense, ou seja, a senhora Railda José. Filha de Aguinaldo José da Silva e de Abadia Luísa da Silva, a homenageada nasceu no dia 10 de novembro de 1972 na fazenda Poção, no território ituçuense. Nenzinha, como é conhecida, é mãe de Wellington José da Silva Oliveira e de Sinésio Júnior José da Silva. Começou a lida logo cedo. Mesmo mudando para a cidade com seus 7 anos de idade, começou a trabalhar na colheita de laranja aos 15, lavoura que exerce até os dias atuais. Assim, amigos, assim, nobres vereadores, o presente é para homenagear essa mulher guerreira que tirou o seu sustento de sua família através do serviço braçal pelas lavouras de nossas produtivas terras. Plenário Bernardo de Oliveira Lobo, Colemar Vicente da Silva. PDL 322, concede encomenda Luiz Afonso Neto à senhora Bárbara de Oliveira Lopes. Fica concedido encomenda Luiz Afonso Neto à senhora Bárbara de Oliveira Lopes, brasileira, casada, servidora pública, nascida no dia 16 de outubro de 67, em Itaberaí, Goiás. Justificativa. Nobres vereadores, nobre vereadora. O projeto ora apresentado a esta Casa de Leis trata de homenagear uma ilustre cidadã ordaniense. Filha de Francisco de Oliveira e de Guilhermina de Deus Passos, a homenageada nasceu no dia 16 de 10 de 77, do município vizinho, Itaberaí, Goiás. É casada com o senhor Sebastião Benedito Lopes, onde juntos tiveram a Elinara Oliveira Lopes como fruto matrimonial. É conhecida pelo profícuo trabalho realizado à população ordaniense na UBS do distrito, onde elaborou como auxiliar de serviços gerais, atendendo a toda a nossa gente. Assim sendo, rogo pela aprovação unânime da propositura, condecorando essa brilhante servidora pública municipal. Plenário Bernardo de Oliveira Lobo, Fernando Roberto da Costa, vereador pelo PSB. PDL 1422, concede encomenda Luiz Afonso Neto ao senhor João Francisco dos Santos. Fica concedido encomenda Luiz Afonso Neto ao senhor João Francisco dos Santos, brasileiro, casado, servidor público, nascido no dia 8 de setembro de 63, em Coronel Murta, Minas Gerais. O projeto apresentado a este Parlamento trata de homenagear um ilustre cidadão ordaniense, ou seja, o senhor João Francisco dos Santos. Filho de Balbina Francisco dos Santos, o homenageado nasceu no dia 8 de setembro de 1963, em Minas, na cidade de Coronel Murta. João Balbino, como é conhecido, é servidor público municipal, laborando como gari, lotado no distrito de Ordália. Casado com Leonice de Souza Santos, com quem teve 3 filhos, porém 2 deles já foram morar com o Pai Celestial, sendo que apenas o João Paulo dos Santos, o caçula, ainda está vivo. Muito conhecido pelo profícuo trabalho realizado à população ordaniense, rogo pela aprovação unânime da propositura para concessão da presente honraria a este homem batalhador. Plenário Bernardo de Oliveira Lobo, Fernando Roberto da Costa, vereador pelo PSB. Projeto de Lei 1522, concede encomenda Luiz Afonso Neto ao senhor Nivaldo Ferreira Pimenta. Fica concedido encomenda Luiz Afonso Neto ao senhor Nivaldo Ferreira Pimenta, brasileiro, casado, servidor público, nascido no dia 17 de 7 de 1960, em Itaberaí, Goiás. Justificativa. O projeto apresentado a essa Câmara Municipal trata de homenagear um ilustre cidadão, Nivaldo Ferreira Pimenta. Filho de Valdivino Ferreira Pimenta e de Maria da Conceição Araújo Pimenta, o homenageado nasceu no dia 17 de julho de 1960, na cidade vizinha, Itaberaí. O homenageado foi servidor público municipal, onde por muitos anos zelou no campo de troncamento e atualmente foi nomeado em campo de futebol Jerônimo Caiano. Foi criado na região do povoado Vilas Boas, onde sua família possui uma propriedade até nos dias atuais. Casou-se com Lázara Vicente da Silva Pimenta,
com quem teve 3 filhos: Daniel Henrique Ferreira Silva, Daniela Ferreira da Silva e Daniele Ferreira da Silva. Muito conhecido pelo profícuo trabalho realizado à população vilaboense, principalmente na área desportiva, rogo pela aprovação unânime da propositura para a concessão da presente honraria a este homem batalhador. Bernardo Oliveira Silva, Bernardo Oliveira Lobo, Ardelândia Oliveira Silva. PDL 1622. Fica concedido comenda Luiz Afonso Neto à senhora Simone Silva Ferreira Vaz, brasileira, casada, empresária, nascida no dia 3/7/1970 em Itaguaru, Goiás. O projeto ora apresentado nesta Casa de Leis trata de homenagear uma conhecida cidadã e comerciante vilaboense, a Simone Silva Ferreira Vaz. Filha de Francisco Paulo da Silva e de Terezinha Isabel Coutinho da Silva, a homenageada nasceu no dia 3 de julho de 1970, no município de Itaguaru, no estado de Goiás. A homenageada é casada com o senhor Francisco de Assis Ferreira e é mãe de 3 filhos: Alexandre Vicente da Silva Júnior, Tetiele Ferreira da Silva e Patrícia Ferreira da Silva. É muito conhecida pelo fato de ser pioneira no comércio às margens da rodovia GO 070, uma vez que já possui 35 anos de abertura de sua empresa, denominada Quiosque Sabor da Terra. Assim sendo, rogo pela aprovação unânime da propositura para a concessão da presente honraria a esta mulher trabalhadeira que muito representa a população vilaboense. Plenário Bernardo Oliveira Lobo, Ardelândia Oliveira Silva. Projeto de Decreto Legislativo 1722. Concede título de cidadania itauçuense a senhora Alvanilza Massímono da Silva Rodrigues e da outras providências. Artigo 1º. Fica concedido o título de cidadania itauçuense a Alvanilza Massímono da Silva Rodrigues, brasileira, casada, lavradora, nascida no dia 11/7/1966 em Goiatuba, Goiás, pelos relevantes serviços prestados ao nosso município e à nossa população. Artigo 2º. O procedimento de entrega do título que se refere ao artigo anterior serão estabelecidos pela presidência da Câmara Municipal. Artigo 3º. Este decreto legislativo entrará em vigor na data de sua publicação. Plenário Bernardo Oliveira Lobo, 17 dias do mês de novembro de 2022. Ardelândia Oliveira Silva, vereador pelo PSB. Justificação. Senhora vereadora, senhores vereadores, apresenta a vossas excelências a presente propositura que tem como objetivo principal condecorar a senhora Alvanilza Massímono da Silva Rodrigues com a mais alta honraria deste Parlamento, ou seja, o título de cidadania itauçuense. Filha de Cícero Maxímono da Silva e de Eunice Barbosa Silva, a homenageada nasceu em Goiatuba, no sul do estado de Goiás, no dia 11 de julho de 1966. Mudou-se para a nossa cidade no ano de 1972. Casou-se com o senhor Misael de Souza Rodrigues, conhecido popularmente como Lila, no dia 20 de outubro de 1984. Juntos, têm 2 filhas, Flávia Fernanda Rodrigues e Rafaela da Silva Rodrigues, ambas professoras. Trabalhou como feirante na feira livre de nossa cidade e na agricultura familiar, produzindo um dos melhores queijos da região. Sempre muito participativa nas cooperativas locais, tais como a PRED e Cooperita, que são voltadas à produção rural. A homenageada, junto com a sua família, merece destaque no quesito fomentação rural, pois produzem vários produtos de qualidades que vão às mesas de nossas famílias. Pelo presente, tenho a honra de levar ao conhecimento do Parlamento esta honraria para condecorar essa querida amiga que, após a aprovação deste, passa a ser também querida e conterrânea. Plenário Bernardo Oliveira Lobo, 17 de 2022, Ardelândia Oliveira Silva, vereador. Projeto de Decreto Legislativo 1822. Artigo 1º. Fica concedido comenda a Luiz Afonso Neto ao senhor Osmar Emílio da Silveira, brasileiro, casado, aposentado, nascido no dia 12/8/51, em Bom Jesus da Penha, estado de Minas Gerais. Justificativo. O projeto ora apresentado nessa Casa de Leis trata de homenagear um ilustre cidadão, o senhor Osmar Emílio da Silva. Filho de Aureliano Antônio da Silva e de Isaura Maria de Jesus, o homenageado nasceu em Bom Jesus da Penha,
do estado de Minas Gerais, no dia 12 de agosto de 1951. O homenageado veio para nossa hospitaleira terra no ano de 1968, quando tinha 17 anos de idade. Foi aqui que encontrou sua companheira, Maurília Maria da Paiva Silveira, com quem teve 3 filhos: Selma Maria da Silveira, Celso Aureliano da Silva e Sandra Aurélia da Silveira. Sempre prestou serviço na zona rural, passando por diversas fazendas de nossa região até se aposentar. Hoje, com seus 71 anos, o senhor Osmar terá a honra de receber neste Parlamento essa exímia condecoração. E nesse compasso, solicita aos pares a aprovação dessa propositura para que possa ter o correto fundamento proposto. Plenário Bernardo Oliveira Lobo, Gilberto Fonseca Neto, Betão, do PSD. Projeto de Decreto Legislativo 1922. Fica concedido comenda Luiz Afonso Neto, a senhora Iracema Neto dos Santos, brasileira, viúva, aposentada, nascida no dia 3 de julho de 1942, em São Sebastião do Paraíso, estado de Minas Gerais. Nobres vereadores, nobre vereadora, tenho a honra de apresentar a este egrégio Parlamento a presente propositura, que tem como objetivo primordial a homenagem à minha querida irmã Iracema Neto dos Santos. Primeiramente, tenho a oportunidade de agradecer à mesa diretora por ter homenageado meu querido irmão como o nome dessa comenda. Assim como eu, o Luiz e a homenageada, somos filhos do senhor Vicente Honório Neto e da senhora Lucinda Fonseca Neto. Ainda pequena, a homenageada, bem como toda minha irmã, saiu de São Sebastião do Paraíso, no sul do estado de Minas Gerais, para trabalhar nas terras promissoras da antiga Pedra Grande, à época já emancipada politicamente. Foi aqui que ela casou-se com o senhor Eurípides dos Santos, conhecido como o senhor Ipe, e tiveram juntos 3 filhos: o Júnior Batista dos Santos, Eulânia Neto dos Santos e o Eduardo Neto dos Santos. Por dezenas de anos, foi cozinheira efetiva do nosso município, e sempre muito dedicada e atenciosa em qualquer secretaria ou departamento que for alotado. Assim, meus queridos amigos, apresento essa propositura e desde já comunico que ficarei muito honrado com a aprovação dessa condecoração, pois é uma comenda que leva o nome do meu irmão, a minha querida irmã. Plenário Bernardo Oliveira Lobo, Gilberto Fonseca Neto, vereador do PSD. Projeto de Decreto Legislativo número 2022. Fica concedido comenda Luiz Afonso Neto ao senhor Aparício Fernandes do Amaral, brasileiro, do Minas Estado, autônomo, nascido no dia 18 de dezembro de 1961, em Itaberaí, estado de Goiás. O projeto apresentado nessa Casa de Leis trata de homenagear o querido amigo Aparício Fernandes dos Santos, conhecido popularmente como Biscoito Cigano. Filho de Dionísio Fernandes do Amaral e de Gercina Bueno do Amaral, Machado, o homenageado nasceu na zona rural de Itaberaí, próximo ao Rio Uru, como sempre comenta. Mudou-se para a nossa cidade há 60 anos, onde construiu sua família e fez o seu alicerce familiar. É pai de Alcione Amaral da Silva e avô de Arthur Felipe Bueno Silva e de Lara Vitória Bueno Silva. O homenageado pertence à tradicional família cigana que reside em nossa cidade, sendo um dos pioneiros da família aqui em nosso município. Assim, o presente é para homenagear esse nobre amigo que sempre residiu em solo itauçuense e que faz jus a essa condecoração outorgada por este Parlamento. Plenário Bernardo Oliveira Lobo, Olemar Vicente da Silva, do União Brasil. Declaro encerrado o expediente do dia. Encaminho as matérias para a CCJ. Declaro aberta a ordem do dia. Declaro encerrada a ordem do dia também. Concedo a palavra aos nobres vereadores para que teçam suas considerações finais na tribuna, conforme a ordem do sorteio.
falar aqui mesmo? Bom, primeiro eu queria parabenizar o Betão pelo pedido feito pelo seu irmão. Como tem visto aqui, nosso decano é um cara que tem 7 anos de 6 mandatos aí, ou 7. E eu tenho que agradecer pelo trabalho empenhado pelo nosso município. Parabéns pela honraria feita pelo seu irmão Betão. Muito obrigado, presidente. Vereador Luizinho. Boa noite a todos. Quero cumprimentar o nosso presidente, Fernando. Quero cumprimentar a nossa vereadora Kênia. Quero cumprimentar o vereador Seninha, vereador Palemar, vereador Wesley, vereador Adelano, vereador Betão, doutor Bruno, nosso assessor jurídico, Leozinho, doutor Léo, nosso diretor, Chiquinho, Sandra, nossa secretária. Quero aqui cumprimentar todo o pessoal de casa que está nos acompanhando através dessa live. Quero aqui dar o meu boa noite a todos. Senhor presidente, senhores vereadores, o motivo de eu subir nessa tribuna é só mesmo reconhecimento e agradecimento ao nosso secretário William Torres, né? E também pelo campeonato que fez agora o último em São Luís do Monte Belo. Eu quero aqui fazer um grande agradecimento à nossa secretária de Educação, a dona Terezinha, que na ocasião, que toda vez quando a gente precisa dela, na questão de ônibus para transportar os pais, ela sempre se colocou à disposição. E vejo uma grande parceria do esporte. É uma pessoa que sempre está nos atendendo de braços abertos. Dona Terezinha, muito obrigado por essa atenção, por ter atendido os nossos pedidos. E quero também dar os parabéns ao nosso professor e ex-jogador Romeu, que é o treinador da escolinha de futebol, atleta do futuro. Quero falar para o nosso professor que eu ia, junto, porque o meu filho foi escalado, só que infelizmente eu coloquei o relógio para despertar e o celular descarregou e acabou a gente não indo. Peço desculpa ao nosso professor e treinador, o senhor Romeu, por não ter participado. O culpado foi o celular, não foi eu, que não despertou. E parabéns pela grande vitória, a vitória dos nossos atletas do futuro, que mostrou muito bonito lá em São Luís. Honrou muito o nosso município, vitória muito, muito alta. Parabéns, William, parabéns, professor Romeu, parabéns, dona Terezinha, por ter nos atendido aí sempre que a gente precisa. No mais, muito obrigado a todos. Vereadora Kênia. Vereador Wesley. Vereador Betão. Vereador Seninha. Boa noite a todos. Quero primeiramente agradecer a Deus por dar mais um momento. Em nome dos senhores servidores desta casa, cumprimento todos os espectadores. E em nome do senhor presidente,
Cumprimento todos os nobres pares. Venho aqui, Luiz, né, parabenizar também a equipe da escolinha, mas eu deixo aqui a minha indignação com o nosso treinador da escolinha por implicação, eu acho que é implicação política. Eu acho que a atual administração não gosta muito do pai do aluno Greg, não escalou ele. Eu acho que todo mundo que já viu ele jogar sabe que ele é diferenciado. Mas mesmo assim, não sei como é que é a administração. A mãe do Greg esteve com o prefeito desde 2012 apoiando, tentando a eleição do atual prefeito Cleiton Mello. Eu acho que tinha que ver os dois lados da moeda, porque uma mãe vendo isso com o filho, eu acho muito errado. Implicação é uma coisa. Por que não faz com o pai, já que não gosta do pai? A mãe esteve com o nosso prefeito desde o começo. Não estou aqui para criticar por causa teve problemas pessoais, não. Eu acho que respeito cabe em qualquer lugar. Eu acho que quando o cara é profissional, ele não leva lado pessoal na sua profissão. Mas deixo aqui o parabéns para a escolinha e deixo aqui a minha indignação, senhor prefeito, secretários, que não levam para o lado pessoal, não. Vamos fazer uma administração que, igual fala, o novo tempo chegou. Vamos fazer uma administração diferente, sem apunhalamento. E muito obrigado, todos tenham uma boa noite. Quero aqui agradecer a presença de todos os vereadores, convocar os colegas para a próxima sessão que será realizada aqui amanhã, dia 18 de novembro de 2022, às 19h30. Declaro encerrada a presente sessão, agradeço a presença de todos e obrigado, meu Deus.